E aí, pessoalzinho, tudo bem? Como é que vocês estão? Tranquilos? Bom, hoje nós vamos continuar a nossa aula, tá? Hoje vamos falar especificamente sobre a independência do Brasil, mas para falar sobre a independência do Brasil, nós temos que voltar um tiquinho assim, lá na França Napoleônica, que foi o nosso último assunto, né? Vocês lembram que o Napoleão Bonaparte já tinha tomado conta, tinha detonado geral ali na Europa, dominado todos os países, e o grande desejo do Napoleão era invadir, dominar a Inglaterra. Para isso, o que ele faz? Ele decreta o tal do bloqueio continental, ou seja, nenhum país europeu poderia fazer comércio com a Inglaterra. Mas quem é que desobedece o Napoleão? Portugal. Paizinho desse tamanho, titica, né? Desobedece, fica do lado da Inglaterra, continua fazendo comércio com a Inglaterra e, obviamente, vai tomar uma repressão do Napoleão e Portugal acaba sendo invadido. Tá? Nesse momento, quem está como rainha em Portugal é Dona Maria I. Era chamada de Dona Maria I a Louca. Era chamada de louca porque naquela época os caras não tinham noção das doenças da cabeça, né? Doenças psiquiátricas, e na verdade ela tinha esquizofrenia. Depois fizeram lá uns exames nos ossos, na ossada dela, e descobriram que ela tinha esquizofrenia. Então, se ela não poderia governar, quem estava como príncipe regente era o João, né? Era o Dom João, que é esse aqui da foto, tá? Antes dele aqui, a foto da Dona Maria I, essa senhora aqui, tá bom? E aqui a foto do Dom João com a Carlota, a esposa dele. Tá aqui, tá bom? A gente até mostrou essas fotos para vocês aí na aula passada. E aí o João não quis enfrentar o Napoleão Bonaparte, as tropas francesas, e foge para o Brasil. Também já falamos disso. É uma fuga extremamente complicada, atabalhoada, foi assim meio que do dia para a noite, vieram em torno de 55 a 60 navios, vários navios se perderam no meio do caminho, alguns afundaram, pegaram uma tempestade, teve epidemia de piolho, olha que coisa doida, né? A Carlota Joaquina, a princesa Carlota, chegou aqui, a própria rainha Dona Maria I chegou no Rio de Janeiro careca. Vocês têm ideia do que é isso? Chegaram aqui careca, porque estavam no navio, a viagem demorava 3 meses, não tinha remédio, e a única opção que existia naquele momento era raspar a cabeça. Né? Então você imagina a rainha chegando aqui careca, uma coisa até um pouco cômica. Né? Mas o fato é que esse povo então vem todo para cá. Milhares, não tem exatamente um número certo, mas se calcula ali entre 12 e 15 mil pessoas, né, que vieram em 60 navios, vários navios militares ingleses protegendo, né, navios ingleses protegeram a família real portuguesa nessa fuga. É claro que não foi à toa, daqui a pouco eu vou explicar, não foi à toa, né? Pelos belos olhos do Dom João, que o rei inglês ordenou a proteção. Não, tem interesse econômico atrás disso. Eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Tá? Mas aí o fato é que esse pessoal chega no Rio de Janeiro. Tá? A primeira coisa importante aqui, que eu estava até falando agora, por que a Inglaterra protege a família real? A Inglaterra ganhava muita grana em cima do Brasil, mas tinha uma lei na época, uma lei portuguesa, que proibia que o Brasil fizesse comércio diretamente com a Inglaterra. Não podia fazer comércio. É claro, se você me perguntar, é claro que tinha contrabando, claro, o comércio ilegal. Claro,
O Brasil é enorme, o Brasil é gigantesco. Então, se um navio inglês sai de lá de Londres e para no porto de São Luís, no Maranhão, ou se para em Recife, em Pernambuco, ou se para em Salvador, na Bahia, cara, naquela época ninguém ia saber, ninguém ia ver. Mas era um comércio ilegal. E a Inglaterra quer fazer a coisa de uma maneira legal. Então a Inglaterra protege, vem com proteção para a família real até o Rio de Janeiro, mas em troca vai querer o dela. E o que ela queria? O livre tratado de navegação e comércio. O Dom João autoriza, assina uma lei autorizando o livre comércio entre os portos brasileiros e os portos ingleses. Os ingleses poderiam vir para o Brasil, comprar o que eles quisessem aqui a preço de banana e vender os seus produtos manufaturados, claro, por um preço muito mais alto, né? Então a Inglaterra não fez isso à toa, fez isso pensando no lucro que ela teria tendo o Brasil como um grande mercado consumidor. E pensando bem que lá na Europa ela está com a corda no pescoço. Lembra? O Napoleão está proibindo todo mundo de fazer comércio com a Inglaterra. Então eles querem fazer comércio com alguém, mesmo que seja com o Brasil. Então isso aí foi até uma saída financeira para ajudar os ingleses, tá? Aqui eu peguei um quadro da época mostrando o que era o Rio de Janeiro naquele momento, tá? O Rio de Janeiro era pequeno, era sujo, era imundo. O Rio de Janeiro era tão ruim que tinha ordem para os navios franceses, europeus, né? Quando iam para a Argentina, né? A Espanha, os navios espanhóis, quando eles iam para a Argentina fica mais para baixo aqui do Brasil, eles tinham ordem de não parar no Rio de Janeiro. Sigam direto para a Argentina, não parem no Rio, porque vocês correm o risco de pegar doença. Olha como era a fama do Rio de Janeiro naquela época. E é para esse lugar que a família real e toda a corte portuguesa está indo, né? 12 mil portugueses, pessoas da elite portuguesa, da nobreza portuguesa, estão indo para esse lugar. Um lugar fedido, sujo, que não tinha calçamento, não tinha calçamento. Asfalto é coisa nossa. Asfalto é coisa nossa. No máximo, o que poderia ter ali no Rio de Janeiro era uma ou outra calçada mais importante, rua mais importante, com pedra, né? Eles colocavam pedras, né? Parecida com o paralelepípedo nosso de hoje em dia. Mas era no máximo que poderia ter era isso. Esgotão correndo ali a céu aberto, não tinha nada, né? O Rio de Janeiro realmente era difícil, era complicado, né? E aí chegam esses nobres, chega essa nobreza toda, acostumadas lá em Portugal com regalias, com teatros, com lugares para passear, né, com gramados bonitos, aquelas mulheres com aquelas roupas, aqueles vestidos arrastando ali, só que lá na Europa elas estão arrastando o vestido na grama, né, no gramado do palácio. Aqui ela vai arrastar na merda, né, que está ali, o esgotão correndo ali, né, na lama, os porcos passando ali por perto. Então, o Rio de Janeiro era complicado, o Rio de Janeiro era difícil, tá? Assim, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Tudo bem que o nosso bairro aí, o Munhoz, não é lá o pior do mundo, né? Mas vocês conseguem imaginar a seguinte situação: o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, acontece alguma coisa muito louca lá nos Estados Unidos e todo o governo americano, o Donald Trump, toda a família dele, todos os ministros, os governadores dos estados americanos, todos aqueles grandes chefes das Forças Armadas, da Aeronáutica, esse povo todo foge
dos Estados Unidos e vêm para o Munhoz. Esse povo chega ali no Munhoz para morar e para viver ali. 10 mil americanos, todos eles do mais alto nível. Não são americanos do povão, não são americanos ali de Nova York, do Brooklyn, né? Não, são elementos da alta sociedade americana e chegam ali no Munhoz para viver e morar ali. Onde é que tem aí um cinema no Munhoz, um teatro, a biblioteca, praça de esportes? Tem alguma coisa no Munhoz que possa servir a essas pessoas que estão vindo agora sim, de repente? Você sai da sua casa amanhã de manhã, quando olha na avenida um monte de carro estrangeiro e aquele monte de gente falando uma língua que você não conhece. Quem são? Quem são? Quem são? Quem são? Não é? Não é maluco? Foi isso que aconteceu. De repente o povo estava ali no Rio de Janeiro e vê aquele monte de navio ali e descendo aqueles portugueses até que alguém lá no meio grita, é o rei. E todo mundo, nossa, olhem, é o rei, nossa, olhem, a rainha. Entenderam? Então foi isso que aconteceu quando chega a família real e toda aquela nobreza e toda aquela corte no Rio de Janeiro, tá? Não fiquem chateados que eu falei do Munhoz, não. Só foi um exemplo, tá bom? E então precisava construir essas coisas ali no Rio de Janeiro. Não tinha nada. Então, o Dom João, ele cria muitas coisas ali no Rio de Janeiro e criando assim a toque de caixa, porque essas pessoas estão pedindo. Não o povo do Rio de Janeiro, porque eles estão um pouco se lixando para o povo do Rio de Janeiro, para o brasileiro, estão se lixando. Eles estão construindo aquelas coisas para a corte portuguesa que está aqui. Tá? Por exemplo, essa é uma foto atual do horto florestal que foi construído pelo Dom João. E está lá até hoje, tá? Você pode passear, você pode ir lá. Aqui é uma outra foto também, mas reparem como que é um lugar bonito, é um lugar gramado, com árvores, não é no meio do mato, não é a floresta, tá? Não está aqui no meio do mato. E isso aqui para quem? Era para o povo, para o negro, para o escravo passear? Imagina, esquece. Era justamente para a nobreza, tá bom? A biblioteca que existe até hoje, o prédio está lá. Essa foto é uma foto atual, tá certo? É a biblioteca. Porque essa nobreza, ela precisa estudar. Os filhos dessa nobreza portuguesa, eles também vieram para cá. Né? E esses filhos precisam estudar. Estudar aonde? Aqui não tinha nada. Não tinha nada aqui, entenderam? Então, o Dom João cria a Biblioteca Nacional, que é esse prédio que vocês estão vendo, que existe até hoje, está lá no Rio de Janeiro, bonitinho. Onde é que esse pessoal ia assistir peças de teatro no Rio de Janeiro? No convento, o único lugarzinho que tinha onde passava peça de teatro era no convento. Não tinha um teatro. O que o Dom João faz? Manda construir o teatro do Rio de Janeiro, que hoje é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que é esse aqui, ó, que vocês estão vendo aqui. Lindo, lindo, absolutamente lindo, maravilhoso. Uma coisa espetacular, tão lindo quanto o de São Paulo aqui. Eu acho que o de São Paulo é mais bonito, tá? Mas foi construído pelo Dom João justamente para diversão daquela elite que estava ali. O Banco do Brasil. Reparem, essa aqui é o prédio do Banco do Brasil, que foi criado pelo Dom João, porque não existia. O dinheiro que circulava no Brasil era o dinheiro português. Lembrem disso, o Brasil pertence a Portugal. Se o Brasil pertence a Portugal, então o dinheiro que circulava aqui era o dinheiro português. Tá? E o que o Dom João faz? Ele cria o Banco do Brasil. E esse prédio era o prédio original, né? Que está lá também no Rio de Janeiro até hoje, tá certo? Desculpem. E a família? E a família real? Onde é que a família real vai morar? Porque não tinha lugar. Não tinha. Pegaram lá a casa do governador do Rio de Janeiro, né, que
que morava ali na região central. A família real morou ali provisoriamente até que foi construído o Palácio Real, que é esse aqui da foto, essa coisa linda, magnífica, exuberante, tá? Isso aqui é uma coisa absurdamente lindo. Era aqui que a família real, Dom João, a Carlota Joaquina, depois os filhos, o Pedro, morou e viveu. Tá? Então, enquanto eles estiveram no Brasil, eles viveram nesse lugar. Aí, que depois virou o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Museu Nacional que há 2 anos atrás eu quase chorei, eu vou dizer para vocês, eu fiquei muito emocionado, e até hoje eu fico um pouco, porque há 2 anos atrás foi isso o que aconteceu com o Museu Nacional. Pegou fogo. Mais de 90 mil documentos, peças, exposições, coisas lindas, maravilhosas que estavam ali no Museu Nacional do Rio de Janeiro foram queimadas, foram perdidas para o resto da vida. Nunca mais nós vamos ver as coisas que estavam ali. Eu visitei, eu fui até o Museu Nacional e assim, eu levei 2 dias para visitar tudo que tinha ali dentro. E olha que eu não visitei assim, com detalhes. Se eu fosse realmente vistoriar, vasculhar, ler e tal, eu teria que ficar ali pelo menos uns 3 dias. E meu coração partiu quando eu vi o noticiário, vi na televisão o museu nesse estado, né, pegando fogo e queimando tudo que tinha ali dentro. Nós perdemos muito, muito, muito mesmo da nossa história, infelizmente, tá? Por incompetência, por uma série de fatores. Mas aí a família real chega, né? É claro que aí todo mundo começa a fazer comércio no Rio de Janeiro, porque você imagina, né? Você tem 15 mil nobres, você já pensa que são pessoas que têm dinheiro. O Brasil inteiro se volta para o Rio de Janeiro para vender coisas, né? E essas pessoas também querem comprar. Elas querem viver. Ou você acha que o nobre, o cara que é um barão, que é um visconde, que é um marquês, que é um duque, ele vai ficar comendo farofa e carne seca? Para, né? O cara quer tudo do bom e do melhor. Ele vai ficar tomando o vinho que é feito ali no Vale do Ribeira? Não, ele quer um vinho de qualidade, ele quer um bom vinho. Então as pessoas começam a chegar até o Rio de Janeiro, como se não bastasse do dia para a noite você ter 15 mil pessoas chegando, começam a chegar as outras pessoas que vão começar a vender coisas. Então o Rio de Janeiro, em questão de 5 anos, explode a população do Rio de Janeiro, né? O número de escravos, o número de estabelecimentos comerciais, aquilo aumenta assustadoramente, tá? O Rio de Janeiro vai crescer muito. Uma outra coisa que também o Dom João traz com ele é a chamada missão francesa. É um pouco estranho porque ele saiu de lá fugido das tropas francesas, mas ele traz artistas franceses junto com ele aqui para o Brasil. E um desses artistas franceses que eu particularmente gosto muito é o Jean-Baptiste Debré. O Debré, ele era o fotógrafo da família real. Eu falei fotógrafo entre aspas porque não existia fotografia. Mas ele, como ele era um artista, o que ele estava vendo naquele momento, ele transformava em quadros, transformava em aquarelas. Isso aqui, por exemplo, é uma aquarela. Aquarela, perguntem aí depois para o professor Val o que é uma aquarela, que ele vai explicar direitinho para vocês, tá? E esses quadros estão no Brasil até hoje. Infelizmente, muitos desses quadros estavam no Museu Nacional. Então, o original foi queimado. Infelizmente. Tá? Nós temos, é claro, essas imagens porque foram fotografadas, estão na internet, etc. Mas se você perguntar onde está o original, infelizmente está queimado. Não todos, mas vários que estavam lá no Museu Nacional. E olhando, observando esses quadros,
a gente percebe como era o modo de vida das pessoas naquela época, como é que eles viviam, o tratamento com os escravos. Então, aqui você veja um senhor branco, tá? Provavelmente ele deve estar indo para um piquenique, para um passeio, porque aqui atrás tem uma negra, tem uma menina, uma criança negra, com um cesto na cabeça, com várias frutas aqui, né? Aí tem esses dois homens negros carregando esse senhor na rede e essa criança carregando aqui um guarda-sol. Aí temos aqui essa outra, né, imagem do Debré também, essa aquarela. Ele gostava muito de retratar cenas do dia a dia. É claro que ele estava sendo pago para pintar quadros da família real, quadros da nobreza, o dia a dia, mas no tempo livre dele, ele passeava, via as coisas, depois chegava em casa e pintava o quadrinho dele. Tá? E aí é com isso que a gente sabe das coisas, como é que elas eram naquela época. Aqui uma cena do Porto, no Rio de Janeiro, vários negros carregando aqui um grande barril de alguma mercadoria, tá certo? Isso aqui, e esse barril está sendo levado para o Palácio Real, porque a gente vê aqui a sigla PR. Quando tinha a sigla PR, significava Palácio Real. É claro que o povo não presta, o povo é o povo, né? Nós é nós, sempre tem uma piadinha para tudo, e o povo, quando via essa sigla, dizia assim, é pouco roubado, né? Numa ironia para dizer que aquilo era roubado do povo, né? Uma outra aquarela mostrando um momento de diversão dos negros, tá? Isso aqui provavelmente era num domingo, que era o único dia da semana livre para o negro, que ele poderia se reunir com os outros e fazer alguma coisa, né? Aqui é uma cena de capoeira, aqui uma cena de uma residência, de uma casa, é uma família branca, um casal branco, estão comendo, e aqui os seus escravos servindo essa família branca, tá bom? Bom, continuando aqui. Em 1810, lá na Europa, 2 anos depois, as tropas francesas saem de Portugal. Por que saem de Portugal? É uma outra história, eu não vou entrar muito bem nisso. O Napoleão já não está muito bem das pernas, já não está conseguindo comandar tudo por lá, e aí ele pede que as tropas que estavam em Portugal voltem para a França. Então, assim, teoricamente, se agora a França desocupou Portugal, o rei deveria voltar, certo? Mas o rei não volta. O João continua no Brasil por mais 11 anos. Ao todo, o João ficou no Brasil 13 anos. Tá? E deixa Portugal lá, manda deputados, manda ministros, olha, governem por lá, eu vou ficar daqui. Ele governava daqui, mandava cartas e tá bom para ele. Né? Acontece que a nobreza que ficou em Portugal, aquela nobreza que não fugiu, aquela nobreza que não veio para o Rio de Janeiro, para o Brasil, ficou lá e agora eles não estão mais ganhando tanto dinheiro como ganhavam antes. E por que não ganham mais tanto dinheiro quanto ganhavam antes? Lembra da Inglaterra que entrou na jogada no Brasil? Não foi a primeira coisa que a Inglaterra pediu? A liberação dos portos? Não falamos isso agora há pouco? Né? Então, a Inglaterra ela entrou na jogada e está fazendo comércio no Brasil e esses portugueses estão perdendo dinheiro. Então, o que esses portugueses, os que ficaram em Portugal, o que eles querem? Eles querem que o rei volte para Portugal e que o Brasil volte a ser colônia como era antes. Tá? Só que a Inglaterra não quer isso e as pessoas que se enriqueceram no Brasil com o Dom João aqui, essas pessoas também não querem que o Brasil volte a ser como era. Eles querem mais. Eles estão ganhando dinheiro, tomaram o gostinho de ganhar dinheiro.
E isso começa a criar um conflito muito grande entre os portugueses que estão lá, falando para o João volte, e o João que está aqui no Brasil dizendo, não, não vou voltar, estou de boa aqui, estou tranquilo. Né? Vai chegar um determinado momento que esses portugueses, essa nobreza portuguesa, que ficou lá, eu estou falando do português que ficou em Portugal, porque agora tem um probleminha aí, nós temos o português que está no Brasil e o português que está em Portugal. Esse que está em Portugal, eles fazem uma nova Constituição e mandam um ultimato para o João. Ou você volta para Portugal, ou nós vamos escolher um novo rei. Né? Não tem muito essa coisa de escolher rei. Né? Não tem, eles iam dar um golpe. Eles iam colocar um outro rei no lugar. Tá? É claro que o João era muito medroso com relação a isso. O que o João faz? O João vai para Portugal. Um detalhezinho que eu esqueci de falar, nesse momento o João já é rei. Tá? A Dona Maria I, a louca, morreu no Rio de Janeiro. Ela morreu aqui. E o rei de Portugal foi coroado rei de Portugal no Rio de Janeiro. Olha que coisa mais louca, como é que é a história, né? O cara, ele é coroado rei de Portugal, mas ele está no Rio de Janeiro, ele foi coroado aqui. Né? E aí sim a gente usa o número 6 para falar dele. Agora nós vamos falar Dom João VI, porque ele é o 6º rei de Portugal com o nome de João. Antes dele teve 5, ele é o 6º rei, tá bom? E aí o que vai acontecer? O João, agora Dom João VI, volta para Portugal. Muitos dos portugueses que vieram com ele voltam, mas também muitos ficam. Muitos desses portugueses enriqueceram no Brasil e perceberam, opa, vamos ficar por aqui mesmo, conseguimos uma boa grana, estamos estabilizados, se a gente voltar para Portugal vai ser aquela vidinha que a gente tinha. E ficaram por aqui. E muitos voltaram com o Dom João. Para garantir que o Brasil não voltasse a ser colônia, qual foi a jogada do João? O João deixa o filho dele, o Pedro, como príncipe regente. Né? O Pedro, ele era o príncipe do Brasil. Que é o João, o Pedro, isso aqui. Né? O Pedro é um cara formidável. Eu gosto do Pedro porque a vida dele tinha que ter um filme sobre a vida dele. Tá? O cara era punk, ele era príncipe, ele era da nobreza, mas o cara era muito louco. O cara muito loucão. Sabe, enchia a cara, tomava banho no chafariz, na praça do Rio de Janeiro, sabe, dormia com as escravas, teve 22 filhos. O cara aprontou, o cara viveu. E viveu e morreu cedo. Morreu com 34 anos de tuberculose. Né? E uma coisa legal que do Pedro é que os ossos dele, a ossada dele e da esposa estão aqui no Ipiranga, né? Onde ocorreu aqui em São Paulo, no bairro do Ipiranga, ali tem o Museu do Ipiranga, os ossos dele estão ali, dele e da esposa. E o que os caras fizeram? Olha como que a ciência é maravilhosa. Os caras pegaram o crânio do Pedro, que é esse que vocês estão vendo aqui, na telinha do lado esquerdo, e fizeram uma reconstituição a partir do crânio para saber como que realmente era o Pedro, como que era a fisionomia, o rosto do Pedro. E esse carinha que vocês estão vendo do lado direito é o Pedro. Né? Esse aqui é o quadro que se pintava, era pago, né? O artista recebia um dinheiro, o Debré, eu falei do Debré, mas essa aqui é uma reconstituição atual, né? De como que realmente seria o Pedro. E tudo indica, né, através do crânio, tudo indica que o Pedro tinha essa fisionomia que vocês estão vendo aí. Tá? Bom, o Pedro então, fica no Brasil, tá?
Vamos lembrar que o Pedro, ele é português. Ele veio para o Brasil com 5 anos de idade. Veio garoto para cá, tá bom? E ele não é brasileiro mesmo, ele é português. Mas criou-se aqui, passou a adolescência dele toda aqui. Então ele tinha uma ligação, apesar de ser português de nascimento, filho do rei de Portugal, mas ele tinha uma ligação muito forte com o Brasil. E também com esses grandes comerciantes brasileiros. Ele tinha essa ligação, mas ele está sofrendo essa pressão dos comerciantes e da nobreza portuguesa, aquela que está lá em Portugal. Quando o João voltou para Portugal e chegou lá sem o Pedro, aqueles deputados portugueses falaram: cadê o Pedrinho? Cadê o príncipe? Ah, ficou no Brasil. Se ele ficou no Brasil, não dava para voltar o Brasil à condição de colônia, porque aqui tem um príncipe. Se tem príncipe, não pode ser colônia. O Brasil continuava como vice-reino. Tá? Então isso era um problema. E esses deputados, então, que eles começam a fazer? Começam a pressionar cada vez mais para o Pedro voltar. O Pedro também tinha que voltar. O Pedro é a esposa do Pedro, a Leopoldina, que eu vou falar da Leopoldina daqui a pouquinho. Tá? Eles estão pressionando, chamam o Pedro de volta, chamam o Pedro de volta, chamam o Pedro de volta. O Pedro aqui no Brasil está cada vez mais batendo de frente com esses portugueses, dizendo: eu não vou, eu não vou, eu não vou. Teve um grande movimento, um grande abaixo-assinado, né, dos brasileiros, da elite brasileira. Quando eu estou falando dos brasileiros, eu estou falando da elite, tá? Eu não estou falando de escravo. Eu não estou falando do comerciantezinho que tem uma bodega. Eu não estou falando do cara que tem uma taberninha, do cara que vende carne no açougue. Eu estou falando da elite, tá? Esses caras que ganham grana, ganham dinheiro. Essas pessoas, a elite brasileira, principalmente a carioca, aquela que está no Rio de Janeiro, eles organizam um grande abaixo-assinado e entregam para o príncipe Dom Pedro, pedindo que ele fique no Brasil. E é claro, a Leopoldina, a esposa dele, austríaca, vou falar dela daqui a pouco, pressiona ele também e diz: não, Pedro, vamos ficar no Brasil e vamos transformar esse lugar num país independente. Né? Então já estava rolando uns papinhos aí de independência. Essa coisa da independência não nasceu assim, ó, no estalar de dedo, de repente, pá, vamos ficar independente. Não foi bem assim não. Tá? E o Pedro chega até mesmo a proibir a entrada de militares portugueses no Brasil se ele não autorizasse. Navio militar português que quisesse parar em algum porto brasileiro, principalmente o Rio de Janeiro, tinha que ter autorização por escrito dele. Tá? E aí o que nós vamos ter? Aquele mês, né? Aquele momentozinho ali, um mês antes da independência, né? O que vai acontecer? Os deputados portugueses, o povo está lá em Portugal, manda um navio para o Brasil. Chama um almirante, que me fugiu o nome dele aqui agora, e fala o seguinte, com cartas, e diz: vá para o Brasil, vá até o Rio de Janeiro e traga o Pedro e a Leopoldina. Traga o príncipe e a princesa, nem que seja preso. Nem que seja preso, eles têm que voltar para Portugal. Esse navio, reparem aqui, chega no Rio de Janeiro no dia 3 de setembro. Quando é mesmo que foi a independência? Oi? Quando? Isso, menino bom. Por isso que eu gosto dele. Dia 7 de setembro. Mas vamos olhar essa semaninha. Essa semaninha é importante, tá? Nessa semana,
né? Um pouquinho antes, ali mais ou menos, finalzinho de agosto, final de agosto, estava tendo alguns problemas aqui em São Paulo, tá? O pessoal de São Paulo, a elite aqui de São Paulo não curtia muito o Pedro, não. Tinha alguns problemas aí com o Pedro. E o Pedro vem aqui para São Paulo para prender esses caras. Por isso que eu falo, o Pedro era porreta, o Pedro não mandava recado, não. O Pedro ia lá e falava, eu vou resolver essa bagaça. E ele ia lá e resolvia. Pessoalmente. Então, no finalzinho de agosto, o Pedro sai do Rio de Janeiro e vem para São Paulo. A cavalo. Presta atenção. A cavalo. Não tinha a Via Dutra, não tinha a Rodovia dos Trabalhadores, não tinha Ayrton Senna, não. Você pensa, naquela época, o que era o Brasil? Em 1822, não era nada. Para sair de São Paulo e ir para o Rio de Janeiro, ou de lá para cá, era no lombo de cavalo ou burro. Geralmente era o burro. O burro ele consegue aguentar mais, né? Mas o Pedro vem para cá. Eram 3 dias de viagem, 3 a 4 dias de viagem. Pegava a serra, subia a serra, atravessava o rio e tudo. E o Pedro ia mesmo. Por isso que eu falo, o cara era foda. O cara realmente ele peitava isso tudo, tá bom? E o Pedro, quando o Pedro ele tinha que sair da cidade do Rio de Janeiro, ele deixava a Leopoldina como princesa regente. Porque assim, uma coisa é ser princesa. Ser princesa é a esposa do príncipe, beleza. Mas quando ele saía, ela se tornava princesa regente. Ela tinha autoridade para assinar qualquer coisa em nome do marido. Ela podia fazer o que ela quisesse, em nome do príncipe Dom Pedro I. Tá? Dom Pedro, não é primeiro por enquanto, tá? E fica a Leopoldina no Rio de Janeiro e o Pedro vem para São Paulo, tá? Aqui tá a Leopoldina, uma mulher que não era absurdamente linda, mas ela era austríaca. Vamos começar. Leopoldina era austríaca, era filha do imperador da Áustria. Maluco, cara, a importância dela era enorme, era extrema, tá? Uma pessoa letrada, uma pessoa culta, entendia de muita coisa. E o Pedro era um grosso, o Pedro era um bruto, o Pedro era aquele cara que chegava numa mesa refinada, bonita para comer, e comia com a mão, e pegava coxa de frango e comia com a mão, e conversava com as pessoas de boca aberta, ali comendo, e sabe, era esse tipo de coisa, de ficar sacudindo a coxa de frango enquanto está conversando com alguém. E a Leopoldina, extremamente fina, elegante. Ela até tentou colocar um pouco de rédea, de freio no Dom Pedro, mas não teve muito não. Ele era um brutão mesmo, ele era brutão, mulherengo e coisa e tal. E aí, o que aconteceu? Né? Aqui é um quadro que mostra a Leopoldina aqui no seu cantinho esquerdo do quadro, e esse cara que está sentado com ela é o José Bonifácio, que era um político extremamente inteligente e influente da época, era o braço direito do Dom Pedro, era o cara que aconselhava o Dom Pedro, tá certo? E de repente, o que aconteceu, né? Vamos pegar aqui aqui, ó. Finalzinho, meio de agosto, o Pedro vem para São Paulo. Eu fiz até um cronograma para vocês entenderem, né? No meio aqui, na primeira semana, o navio chega, né? Os navios chegam, foi um domingo, os navios chegam lá no Rio de Janeiro para prender os dois. A Leopoldina faz o quê? Leopoldina chama o José Bonifácio e fala assim, Boni, claro, não chamava de Boni, sou eu que estou falando, né? José Bonifácio, e agora, o que eu faço? Os caras estão aí para me prender, a mim e ao meu marido. E o José Bonifácio aconselhou a Leopoldina dizendo o seguinte, princesa,
esses homens podem prender a senhora e seu marido? Sim, podem. Podem porque eles estão aqui a mando do rei, que é pai do seu esposo, que é pai do Pedro. Mas se o Brasil for um outro país, eles não podem prender. Porque se o Brasil for um país e eles são militares de um outro país, não pode. E ela diz, você está me aconselhando a fazer a independência do Brasil? E o Bonifácio disse, sim. E o que a Leopoldina fez no dia 2? Prestem atenção. O que a Leopoldina fez no dia 2? Ela assina a independência do Brasil. Quem fez a independência do Brasil não foi o Pedro, foi a esposa dele, foi a Leopoldina, no dia 2 de setembro e não no dia 7, porque ela estava lá no Rio de Janeiro e ela fez a independência porque aí ela mandou prender aqueles navios portugueses que estavam ali e prendeu todo mundo e mandou depois de volta para Portugal. Ao mesmo tempo, ela escreveu cartas para o Pedro, aqui em São Paulo. Chamou ali um sargento da cavalaria dos dragões, né, que era a cavalaria real, que protegia a família real, protegia o príncipe, e falou, vá para São Paulo, encontre meu marido e entregue essas cartas imediatamente. E foi aquela coisa um pouco de filme que a gente acaba vendo em alguns filmes. O cara saiu do Rio de Janeiro com 2 cavalos, ele montado num e outro cavalo, e ele ia trocando de cavalo, porque o cara veio, ele teve que fazer em 3 dias o que o Pedro deve ter feito numa semana, né? Até que encontrou o Pedro, né? Esse cavaleiro, esse mensageiro, encontrou o Pedro nessa casa. Essa casa, ela ainda existe. Essa casa é aqui no bairro do Ipiranga, no Rio de Janeiro, tá? Esse aqui é o famoso quadro, né? O Grito do Ipiranga. Esse quadro foi feito 60 anos depois, 1880 e pouquinho, se eu não me engano, que mostra o momento ali que o Pedro decreta, né? Declara a independência. Então, só para vocês olharem, aqui está o Pedro, bem no centro do quadro, várias pessoas aqui representando os fazendeiros aqui atrás dele, toda a guarda real que acompanhava o Pedro e que ia prender. Vamos lembrar que essa guarda real está aí acompanhando o Pedro, porque eles estavam vindo para São Paulo prender uma galera aqui, né? Não estão ali à toa. E aqui, se vocês olharem bem no cantinho, tem uma casinha, né? Essa casinha aumentada, aqui ó, os cavaleiros, tá vendo? Soldados, e aqui essa casinha ela realmente existiu e ela existe até hoje, que é a chamada Casa do Grito. Você vai lá, você visita, tá? Fica junto ali perto do Museu do Ipiranga. E ali perto passa o próprio córrego do Ipiranga. Na verdade não é um grande rio, é um córrego. E aqui no cantinho de baixo do quadro dá para ver aqui um pouco da água do riacho, que hoje é um esgoto a céu aberto, tá super poluído, tá bom? Não adianta ir lá esperando que vai ver o que o Pedro viu, que não vai ver nada. E o Pedro então ali ele declara, ele lê a carta, chama todo mundo. A primeira coisa que ele deve ter falado foi assim: caramba, eu não posso sair de casa com a Leopoldina pronta. Brincadeira, meninas, não fiquem bravas comigo, né? Sempre uma brincadeirinha que eu faço. Mas aí o Pedro, então, ele reúne todo mundo ali, fala que o Brasil, a partir daquele momento, está separado de Portugal, está independente. Ele termina a viagem dele vindo para São Paulo, tá? Ele vem para São Paulo, chega aqui, ele permanece aqui alguns dias aqui em São Paulo para poder não perder a viagem, né? Pô, o cara saiu do Rio de Janeiro, uma semana viajando, tá aqui no Ipiranga, falta mais um dia, porque lembrem, era cavalo. Do Ipiranga até o centro de São Paulo, hoje em dia, você faz ali numa meia horinha de carro.
Naquela época era pelo menos um meio-dia a cavalo, né? Então ele termina, ele vem para São Paulo, prende toda aquela galera que ele tinha que prender, impõe a autoridade dele aqui em São Paulo e volta imediatamente para o Rio de Janeiro. E chega lá no Rio, ali mais ou menos no comecinho de outubro. Quando ele chega no Rio de Janeiro, tem esses quadros, né? A gente nunca sabe se realmente foram desse jeito. E aqui o povo aplaudindo, o povo levantando chapéus e aclamando, né, o imperador Pedro I. Aqui sim nós podemos usar o termo Pedro I. Tá? E aqui é um quadro do Debré, aquele artista que eu falei no começo, mostrando o momento mesmo da coroação do Pedro como aclamação, né, do Pedro como imperador do Brasil. Então é dessa maneira que acaba acontecendo a independência, tá bom? Do Brasil. Espero que vocês tenham gostado, é muito interessante, é muito curioso, é cheio de coisas inusitadas, coisas interessantes. Bom, eu vou fazer agora o mesmo esquema que eu faço sempre. Eu vou mandar para vocês essa videoaula, essa apresentação do PowerPoint e também o link para a atividade para vocês me responderem. Tá bom? Então, espero que todos respondam e me encaminhem o mais rápido possível. Um abração para todos vocês. Até mais.